Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço as mais de 130 milhões de visualizações do meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, dos plotões, da perspectiva, afinal, analítica, crítica, propositiva que nós temos, indique o canal a um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, né? Coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que, além de estar inscrito, você pode ser membro apoiador do canal. O que é membro apoiador do canal? Fortalecer o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático, né? Tem duas formas, e você escolhe a que para você é mais conveniente. É essencial, especialmente nesse momento que vivemos, né, mantermos esse espaço que nós temos aqui. A entrevista, postamos ontem, está dando uma polêmica e tal, mas o canal é isso, o canal busca ampliar as várias leituras sobre o mesmo momento ou sobre uma questão em tela, no caso uma decisão do STJ, e sempre numa linguagem evidentemente respeitosa. Daí tem a entrevista com esse procurador da República, Deltan Dallagnol, né? Que aí houve todo, inclusive ontem até depois na live eu comentei com vocês e qual é o objetivo, justo outra vez explicando o objetivo do canal. E amanhã nós estamos postando a entrevista com a pré-candidata do MDB à presidência da República, a senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, né? E aí temos toda uma programação agora para a próxima semana, falando com vários protagonistas da cena política e olhando para fora, claro, o terrível episódio que está ocorrendo na Ucrânia, né? Quem está acompanhando para e passo. Inclusive o Brasil ontem se absteve de forma criminosa, uma vergonha, na votação na OEA, na Organização dos Estados Americanos, sobre a questão da guerra da Ucrânia. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também lá no TikTok, nós também já estamos presentes lá eu estou lá presente no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, eu queria hoje conversar com vocês sobre uma questão que me preocupa. Vocês sabem que eu pesquiso, escrevi, publiquei, primeiro coordenei uma coleção chamada História Paulista, tem mais de 10 volumes de clássicos de história de São Paulo, e cada especialista faz uma longa apresentação, né, explicando o contexto daquela obra, daquele autor, tal. E, além disso, também eu coordenei essa coleção, coleção História Geral do Estado de São Paulo, né? 5 volumes, está aqui, pena que ela está esgotada, né? Com que participaram os professores José Jobson de Andrade Arruda, Francisco Vidal Luna, José Leonardo de Nascimento, José de Souza Martins, Tânia Regina de Luca. Bem, qual era o objetivo dessa coleção? Dar uma visão geral do Estado de São Paulo. O primeiro volume trata dos séculos XVI e XVII, o segundo do XVIII, o terceiro do XIX, e o último volume, o volume 4 da primeira metade do século XX e o volume 5 da segunda metade do século XX e tal. Entre outras publicações sobre o Estado de São Paulo que eu fiz. Depois, fiz uma série que vocês encontram, né, que levou o título na televisão de Histórias da História de São Paulo, mas é uma adaptação desse meu livro, Breve História do Estado de São Paulo, uma espécie de adaptação televisiva, né? São acho que 9 episódios, já nem me lembro tanto. E o História Geral, Breve História do Estado de São Paulo, tem algumas edições, não sei se ele está esgotado, se a última edição dele acabou estando esgotado ou não. Entre outros trabalhos que eu me dediquei a estudar a história do Estado de São Paulo. Então, e trabalhei com outros estados. Quando eu trabalho minha tese de doutorado sobre Canudos, eu estudei, claro, a política baiana, né, da época do final do Império, do começo da República. Quando fui estudar o meu livro Vida e Morte no Sertão, História das Secas no Nordeste no século XIX e XX, eu estudei, já no sentido mais amplo,
a política no Império e na República nos estados do Nordeste, priorizando especialmente, porque a seca quase que é quase que um sinônimo no Ceará, porque quase a totalidade do território está no semiárido. E, eu conheço relativamente bem também a história do Ceará, como em outros momentos históricos, estudei o Rio Grande do Sul, e assim por dentro. Portanto, isso faz com que você, no campo da história política, tenha uma visão geral de são dessas regiões, hoje chamadas de estados, antigas províncias, né, na política brasileira. E o momento que nós estamos vivendo. Eu sempre tenho apontado que nós vivemos um momento extremamente difícil, o momento mais difícil da história do Brasil republicano, em termos políticos, e não é nenhum exagero. Por outro lado, eu queria fazer um recorte especial sobre São Paulo, porque São Paulo tem 22,5% do eleitorado, é o estado mais populoso, é o que é a maior participação no PIB nacional, e uma série de movimentos políticos, eles começaram sempre em São Paulo, para não retroagir. Bem, podemos lembrar a importância do abolicionismo, né, e de Luiz Gama, que agora, hoje todo mundo fala em Luiz Gama, eu fui um dos primeiros a recolocar nesse século, e já no manual de história no século passado, mas nesse século, a figura do Luiz Gama, a importância dele, várias vezes eu toquei nos textos que eu escrevi, lembrei do Luiz Gama e o abolicionismo em São Paulo, e como aquilo é forte depois no Rio, então capital, né? E até chegar à Lei Áurea de 13 de maio de 88. Lembrar que o primeiro partido republicano foi fundado aqui, em 1873, né, em Itu, que vai originar o Partido Republicano Paulista, que é aquele mais orgânico, que vai ter um papel fundamental na proclamação e nos 12 anos de 3 governos civis, os primeiros da República, né, com Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves, né? Depois, outros momentos em que está presente a disputa dos interesses sociais, as classes sociais, a classe operária se formando naquele processo de industrialização. E qual foi o palco privilegiado das grandes greves? São Paulo, 1905, 1906, a célebre greve de 1917, 1919, que em termos de participação foi muito maior, inclusive, do que a de 17. E não só a cidade de São Paulo, como algumas cidades interioranas aqui do estado de São Paulo, que tinha presença de fábricas e uma classe operária mobilizada. Partes desses líderes acabam sendo, que eram estrangeiros, muitos chegaram aqui com 1 ano, 2 anos, 3 anos, eram brasileiros, né? Everardo Dias, por exemplo, né, para citar um importantíssimo, que estaria também nessa minha coleção de História Paulista, um livro dele chamado, ele conta as Memórias do Exílio, quando ele é expulso, né, no governo Epitácio Pessoa, depois ele volta ao Brasil, aí tem um papel super importante o deputado Maurício Lacerda, pai do Carlos Lacerda, no retorno, que era muito identificado com as causas operárias, Maurício Lacerda, do retorno de Everardo Dias ao Brasil. E aqui foi o palco privilegiado desse movimento anarquista, os primeiros direitos trabalhistas conquistados na luta operária. A defesa do voto secreto é do PD, do Partido Democrático, criado em 1926 pelo conselheiro Antônio Prado, que fará parte do programa da Aliança Liberal. É bom, a Aliança Liberal não é essa visão, muitas vezes primária, até de cursinho, com todo respeito ao cursinho, mas explicando no sentido do reducionismo, entenda-se, tá bom? Só nesse sentido, que eu entendo que você, numa aula, você precisa, em pouco tempo, dar uma aula expositiva sobre toda a história do Brasil, em algumas semanas você tende a buscar umas explicações um pouco mais simples. Mas aqui, nesse espaço que permite uma reflexão mais elaborada, é necessário entender que no caso da Revolução de 30, você tem o Rio Grande do Sul, as situações, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, parece que versus São Paulo. Pera um pouquinho. Tem que entender que aqui em São Paulo, o PD, o Partido Democrático, fez parte da Aliança Liberal. E a defesa do voto secreto foi levantada pelo Partido Democrático. O Getúlio Vargas, na campanha de 1930, fez apenas 2 comícios, vamos chamar assim, né? 2 só, porque ele tinha prometido para o Washington Luiz que não sairia do Rio Grande do Sul. Acabou saindo e fez 2. Um na Esplanada dos Castelos, no Rio de Janeiro, e o outro aqui em São Paulo, que foi, diz Paulo Nogueira Filho, no seu livro de memórias, que ele brinca até, o queremismo, o nós queremos Getúlio, nasceu ali em 1930, antes da eleição, quando ele chega na Estação do Brás e é quase carregado nos braços do povo até ali o pátio do colégio, e faz seu segundo discurso. Portanto, foi aqui, né? Então, não tem essa questão São Paulo versus Getúlio,
de um primarismo absoluto. Precisa conhecer a história política, né? Aí depois vão saltando já na redemocratização de 45, 64, a importância que foi o papel da industrialização e da migração. Tem o meu livro. Né? Quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo, eu exponho com detalhes, né, como é que foi esse processo histórico vitorioso, né, da construção da cidadania, da vida individual e de cada desses migrantes, e foram dezenas e dezenas de milhares no maior deslocamento do mundo ocidental, ocorreu no Brasil, no pós-guerra, né? Foi aqui, e com enorme êxito, porque chegava, deixava de ser sertanejo, ser homem do coronel tal, do capitão Y, para ser cidadão. Quer dizer, isso foi uma mudança histórica radical. E ocorreu aqui, também justamente no estado de São Paulo. As duas maiores greves dos anos 50, de luta por direitos, que hoje todos nós temos, mas que não se tinha completamente à época, foi aqui, 1953, 1957. Se chegarmos depois ao momento do regime militar e todo o processo da ditadura, aqui começa a nascer o movimento de oposição, especialmente a partir do Ato Institucional número 5, né? Paulatinamente, com todas as dificuldades da época, um movimento de oposição, né, ao que estava ocorrendo no Brasil. Aí no campo dos intelectuais, no campo da imprensa, né, no campo do sindicalismo, a importância da Comissão de Justiça e Paz, criada por Dom Paulo Evaristo Arnes, uma figura fantástica na defesa dos direitos humanos, né, o que havia aqui de tortura, prisões indiscriminadas, tortura, assassinatos, desaparecimento, etc., etc. A tensão está aqui presente, a resposta da sociedade civil também. Depois, a grande vitória de Franco Montoro em 1982, naquela tríade de Minas, Tancredo Neves, Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Franco Montoro aqui em São Paulo. Tancredo e Montoro, PMDB, Brizola, PDT. Lembrar que o Franco Montoro teve o dobro de votos do segundo colocado, que era o Reinaldo de Barros. E toda a estrutura criada pelo regime militar para dificultar o processo eleitoral, como o voto vinculado, mesmo assim, houve a vitória aqui do PMDB. Campanha diretas já. Qual foi o momento inicial? Alguém vai falar, mas teve em Goiás, teve agora no Paraná. Sim, mas o momento inicial, vamos entender, né? Efetivamente foi o 25 de janeiro de 1984, Praça da Sé. Eu estava lá, né? Que foi uma coisa fantástica. E aqui, a partir dali, a sucessão de comícios, tal, até o último, que foi aonde? E o maior da história, no Vale do Agabaú, né? Em São Paulo. Na semana anterior à votação e derrota da emenda Dante de Oliveira. Então, vocês estão vendo o lançamento de Tancredo Neves, a presidência da República, o Palácio dos Bandeirantes, a reunião dos governadores de oposição, e quem lançou? Franco Montoro, governador de São Paulo, né? E quem era o presidente do MDB e depois do PMDB, o maior partido de oposição? Também um deputado de São Paulo, Ulisses Guimarães. A maior bancada do PMDB na Câmara dos Deputados também era de São Paulo. Isso é só para demonstrar não o regionalismo, porque aonde não há regionalismo é em São Paulo. E isso está aqui no meu breve história do Estado de São Paulo. São Paulo é global antes da globalização. Comida típica de São Paulo. Você vai para certos lugares, você tem as comidas típicas. Qual é a comida típica de São Paulo ou da capital paulista? Né? Nós já até uma vez comentamos isso, e a pizza? Claro que não pode ser a pizza, né? Afinal ela vem, nós sabemos de onde ela vem. Então isso, de você ter o Brasil inteiro e o mundo inteiro. E aí volta a citação que eu fiz outro dia do Mudanças Sociais no Brasil, do Florestan Fernandes, que você tem uma sociedade de mobilidade social e um espaço muito grande, né, de organização. Uma sociedade civil, portanto, mais forte, mais poderosa do que em outros estados, onde ainda há controles de famílias, do processo político, do processo econômico, do processo legislativo e até do judiciário. Então, nesse sentido, aqui é plenamente uma sociedade de classes, né? Nesse sentido, uma sociedade moderna, eivada de contradições. Claro, de contradições econômicas, políticas, culturais, etc, etc, etc. Sim, sim, né? A Avenida Paulista já foi palco de tudo um pouco, não é verdade? Nesse sentido, o que chama a atenção, e eu digo isso como pesquisador, como historiador, aqui do estado de São Paulo, é que virou uma terra de ninguém.
E a pergunta que eu falo, o que aconteceu com o Estado de São Paulo? E por quê? Você vai falar assim, mas que exemplo você teria dar para fundamentar essa sua afirmação? Vamos lá. O caso desse falastrão, Capitão Tarcísio, e agora no Metrópolis, no portal, tem uma foto, acho que é no Guilherme Amado, ele teve uma reunião aqui com os empresários, ele está fumando um charuto que deve custar mais que o Auxílio Brasil. Mas está lá fumando um charuto ao lado de um elemento que eu nem sei quem é, porque esses jantares, vale lembrar um parênteses, são patéticos. São gente que cria certas associações, certas empresas, melhor dizendo, empresas, e aí chamam um político para conversar com empresários, com 20 empresários, 15, 25. E eu fico pensando, para quê? Claro, a pessoa está ganhando tutu, está ganhando dinheiro, claro, ouviu o metal, é verdade. Mas por que o político vai lá? Porque normalmente esses jantares, quando você olha, são os mesmos empresários por empresas diferentes convidados, né? Para ouvir políticos, é sempre os mesmos. E é um pessoal que não tem voto, ele só tem o voto dele. Porque em outra época, história, ele podia dar dinheiro, agora já não tem o financiamento de empresas, nós sabemos que foi alterado o sistema de financiamento eleitoral, portanto, não é essa a razão fundamental. Será que eles são líderes tão importantes no Estado de São Paulo que vão influenciar o voto dos moradores do Estado de São Paulo? Não, ninguém sabe quem eles são. Agora, eles são ressentidos, rastaqueras. E a foto do Tarcísio fumando charuto, dá uma olhada, é fantástica para mostrar a mediocridade dos presentes e do falastrão. Mas ele é daqui? Não. Ele disse que até queria estudar sobre 32. Eu falei, não leia meu livro, hein? Não leia, vai, fale qualquer bobagem aí. E ele queria conhecer um pouco a história de São Paulo, não sabe nada. Agora, como é que São Paulo chegou ao ponto de ter um candidato imposto pelo presidente da República, né, para ser candidato ao governo de São Paulo, quando não mora aqui? E algumas dessas pessoas não estão nem aí. Como é possível o deputado federal mais votado em São Paulo não morar em São Paulo? Portanto, frauda, é fraudador, é criminoso do registro eleitoral. Aí vocês vão falar, mas será que é só isso? Não. Na campanha de 18, teve um monte de gente que não tinha qualquer vinculação com São Paulo e foram eleitos. E agora, em 22, tem uma banda, uma caterva bolsonarista vindo para cá. O tal de Frias, lá, diz que vai ser candidato aqui. Todo mundo está vindo para aqui. Todos. O Jean Williams, que é do outro time, né? Do PT, candidato será, dizem, candidato pelo PT, diz que vai ser candidato por São Paulo. Eu pergunto, que vinculação? Esses alguns que eu citei que tem com o Estado de São Paulo. E por que isso não se repete em outros estados? Boa pergunta que vocês poderiam fazer, porque aqui a gente tem que pensar, né? Porque em outros estados está relativamente petrificado a distribuição de cadeiras. E aqui não. E além de ter o maior número de cadeiras, por exemplo, para a Câmara dos Deputados. E isso abre espaço para esses oportunistas. Mas tem um fator que transcende a isso, e que é grave, porque você está violando a representação constitucional, a soberania do povo. Né? Essa questão é essencial. A Câmara dos Deputados distribui as cadeiras de acordo com o número de eleitores de cada estado, e tem toda uma discussão sobre isso, mas não vamos hoje entrar nessa questão, para aquelas cadeiras representarem de pessoas eleitas pelas pessoas moradores naquele estado, pelos eleitores daquele estado, para representar aquele estado. Portanto, elas têm vinculação, os eleitos, com aquele estado. Quando todo mundo começa a inventar domicílio eleitoral aqui, você vai ter uma representação que é falsa. Você está violando um princípio constitucional, você está enganando, dando golpe. Isso não existe. Você está violando, você está transformando as 27 unidades da federação, no caso aqui é uma delas, né? São Paulo, como se a questão da União dissolvesse o Estado. Vamos explicar melhor isso aí, porque é importante. As contradições que tem na eleição para a presidência da República, você traz para o interior do Estado e dissolve, portanto, as questões específicas do Estado, que não são aquelas mesmas colocadas na esfera de uma eleição presidencial, por exemplo. Não sei se eu fui claro. Então, você não precisa de Estado. Faz uma eleição só, no Brasilzão, e pronto. Elege 513 deputados federais e o sujeito pode ser eleito, pode ser votado no Amapá, no Rio Grande do Sul, acaba com domicílio eleitoral, para quê? Se ele não vale na prática. Então, vocês estão percebendo, há uma questão política séria. Eu brinco com a história do Bananinha, se eu abrir o mapa do Estado de São Paulo, ele não consegue identificar uma cidade, uma região, nada, né? Para mostrar a sua absoluta ignorância, mas a questão chave disso, e é grave,
é que você quebra com o que está determinado pela Constituição e cria uma situação anômala de uma representação parlamentar na Câmara dos Deputados que não tem vínculo com o Estado. Portanto, é uma fraude e viola o que determina a Constituição. Por outro lado, no caso do governo estadual, aí nem se fala. Você já imaginou ter um governador que não é que não nasceu aqui, isso é importante destacar, mais um parênteses. São Paulo nunca teve isso. Na Primeira República, por exemplo, a República Velha, você teve 2 governadores que não eram paulistas, governadores, mas que fizeram política em São Paulo, já muito, né? Albuquerque Lins, paraibano, Washington Luiz, fluminense. Washington Luiz fez a carreira e começa em Batatais, tem uma longa carreira, chega a São Paulo, depois vai ser prefeito de São Paulo, governador, tal, tal. Isso não ocorria em outros estados, é muito raro. Né? No Rio Grande do Sul, o artigo 12 da Constituição de 1891 proibia, né, que ninguém não poderia ser governador do Rio Grande se tivesse nascido no Rio Grande. Não era o caso aqui. A posteriori, depois da Revolução de 30, vamos pegar o período 45-64, né? Você vai ter uma figura que marca muita política aqui, que é Jânio Quadros, que nasceu no Mato Grosso, mas fez política em São Paulo. Foi vereador, mas aí tem uma história, hein? Foi vereador, deputado estadual, prefeito, depois governador e depois presidente da República. Então, ele tem uma vinculação orgânica, portanto, com o Estado de São Paulo. Tinha sido professor, etc, etc, etc. Né? Aí, mais à frente, você tem Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Os 2 não nasceram em São Paulo. Um carioca e o outro pernambucano. Mas tinha uma vinculação orgânica com o Estado de São Paulo, né? Tanto Fernando Henrique como Lula. E a história de vida de cada um mostra isso. Portanto, você tem décadas de participação aqui no Estado. Nós chegamos a uma situação agora que mostra o quê? A enorme crise que vive o Estado de São Paulo em termos de liderança. Como usando uma expressão militar, é uma terra de ninguém. É uma terra de ninguém. E aí qualquer imagina o Bolsonaro, uma pessoa abjeta, né? Fala assim, olha, vamos colocar lá o Tarcísio, vai lá, Tarcísio, e começa a distribuir a sua caterva para ser candidato em vários estados. Vide a possibilidade, ela disse que não, depois que sim, hora que não, hora que sim, a Damares Alves é uma pessoa patética, ridícula, fruto desse momento terrível que nós vivemos, que queria ser senadora pelo Amapá. Ela quer transformar o quê no Amapá? Acho que é isso. A população de lá tem uma história, ela não tem vinculação nenhuma com aquele estado. Agora, o caso de São Paulo e do capitão Tarcísio é o mais grave de todos, é o mais grave, porque é o principal. Nós temos um PIB aqui maior que a Argentina, né? Como é que é possível chegar alguém que não tem qualquer vínculo? Então, o que acontece? E isso é um problema do primarismo e de uma polarização despolitizada, que é como nós vivemos. Você pega a polarização lá do governo federal e transfere para o Estado, e acaba dissolvendo o Estado como se ele não existisse, não tivesse demandas muito próprias, que independe da contradição que está presente na eleição presidencial, tem as suas especificidades, tem a sua própria história, né? Então, isso, senão o que vai começar a ocorrer, e aí as autoridades eleitorais deveriam pensar nisso, é essa fraude. Claro que eu entendo que um juiz eleitoral pode fazer se chega uma comprovação que ele tem um contrato de aluguel, por exemplo, no caso do Tarcísio, ele disse que alugou um apartamento, mas está vazio em São José dos Campos. Está em nome dele, ele disse que mora lá, todo mundo sabe que ele não mora lá, mas ele mostra um documento. Quer dizer, é difícil o juiz falar, não, eu vou impugnar. Não, ele tem um contrato, mostra uma conta de luz, por exemplo, contrato, conta de luz, eu estou morando lá. E não está, porque nós sabemos. Né? Claro que ele vai formalmente fingir que está lá em certos momentos da campanha, se é que ele vai ser efetivamente candidato ao governo de São Paulo. Agora, isso transforma o Estado, que é um Estado fundamental na história da República Brasileira, em uma terra de oportunistas. Né? Uma terra de oportunistas, né? Que chegam, de aventureiros que chegam aqui e maculam o processo eleitoral, a representação parlamentar e a representação no executivo, a escolha do executivo. É uma coisa assim absurda, isso nunca ocorreu. E por que está ocorrendo agora? Aí é um fator interno também. Tem os fatores externos ao Estado de São Paulo, mas tem os fatores internos. São Paulo não tem mais liderança. Acabou. Não tem. Não tem. Se você olhar dos 70 deputados federais, você poderia destacar 10% deles com uma ação ativa no parlamento? Difícil, difícil.
Hoje, a elite empresarial aqui, que importância ela tem nacionalmente? Não tem. A parte cultural também. Nós temos problemas sérios nisso também. E aí você vai ampliando as várias... passa pela elite universitária. As universidades paulistas foram perdendo espaço cada vez mais no país. Como, por exemplo, na área de humanas, como consciência crítica do país. Não tem, não tem. Então, e hoje, 1982, voltamos, Montoro, Tancredo, Brizola. Hoje temos Dória, Zema e Castro. É a mesma coisa? Não é. Claro que não é. Né? Quer dizer, o problema, portanto, você vai falar, com razão, não é só de São Paulo. Quem imaginou que um dia um tal de Cláudio Castro seria governador do Rio? Piada. Quem imaginaria que um dia Zema, no estado de Minas, seria governador? Ninguém. Claro que é um fenômeno brasileiro, e aí desafia a todos nós entendermos essa problemática e termos respostas para isso e caminhos para enfrentar essa questão. Mas, no caso, eu queria ficar hoje recortado só a São Paulo, mas mostrando a vocês que existem nos outros estados situações muito próximas a que nós vivemos aqui, em algumas dessas esferas, não tanto na representação parlamentar. Né? Na representação parlamentar, não, você tem as pessoas dos estados. E, no caso dos candidatos aos governos estaduais, também. Mas eu estou falando aí no sentido do empobrecimento das lideranças políticas, tá bom? Então, voltando à questão, portanto, de São Paulo, é um momento de fracasso das lideranças políticas, de inexistência, porque elas não têm, porque o fracasso parte do pressuposto da existência. Não há lideranças expressivas. Quais são que participam dos grandes debates nacionais? Na CPI da pandemia, um semestre, foi fundamental, o Brasil parou. E São Paulo na CPI da pandemia, você viu? É uma espécie da música lá do Calbi Peixoto. Conceição, ninguém sabe, ninguém viu. O estado mais populoso, com o maior número de infectados, maior número de óbitos, nada. Algo de errado, claro. Então você vê que nos grandes dilemas nacionais, São Paulo não está presente. Há uma questão política aí que nós temos de discutir mais profundamente, que tem a crise dos partidos políticos, mas isso é no Brasil inteiro. Mas o que acontece aqui? Né? Claro que tem problemas, quando eu falo de lideranças, tem outros estados também, estados que eram muito expressivos nacionalmente e hoje tem muito pouca presença. É um problema nacional? Mas o interessante é como em São Paulo tem essa chegada dos aventureiros, dos oportunistas para a representação parlamentar, né? E agora tem o plus, que é para o executivo estadual, que é um negócio inacreditável. E, insisto, além da questão política, histórica, há uma questão legal, porque isso está fraudando princípios constitucionais da representação popular, né? Porque você está se apresentando como candidato num estado que você não tem efetivamente domicílio, você não tem história, você não sabe o que é aquele estado. Aí eu vi a entrevista, esse Tarcísio reúne com um grupo patético, tinha lá acho que 20 empresários, sabe? Eu nem sei quem é que eles são e nem quero saber. Para mim, eles não têm importância nenhuma. Eles são líderes. Se eles falarem alguma coisa, as pessoas vão atrás, ninguém nem sabe o que eles são, mas eles são ressentidos. Tem ódio da democracia, das liberdades, das contradições, da cultura, né? E do debate aberto. E um candidato que é candidato mesmo precisa fazer isso? Não. Por quê? Porque alguém lá fala, ó, vote no Paulo, mas quem é esse que está falando para votar no Paulo? Ninguém sabe quem ele é. Recursos não tem mais, porque agora tem o fundo eleitoral, o fundo partidário. Para que aquilo? Né? Nós temos de mudar o processo eleitoral. Aquele negócio de ir beijar a mão de pastor, que eu já fiz referência em encontros anteriores, é desnecessário. É como se o rebanho, né, que já dá uma ideia negativa, uma ideia de que eles seguem sem pensar, né, alguém determina o caminho. Eu acho isso horrível, porque viola também o princípio constitucional da soberania popular. É como se todos os evangélicos votassem porque o pastor determinasse que ele devia votar. Não é verdade. Você tem alguns que votam, é verdade. Você pode dizer, mas você vai dizer que a maioria dos eleitores evangélicos vota porque o pastor falou para votar no A ou no B, que ele não tem discernimento para escolher livremente, afinal o seu voto é secreto? Claro que ele tem. Precisa aquilo? Não. Então, ao fazer isso, você fortalece o pastor, inclusive financeiramente, e despolitiza o eleitorado.
Porque dá a entender para o eleitorado que, independente da ideologia do candidato que vai lá na igreja, o pastor é condição sine qua non dessa ligação entre o candidato, o eleitorado, e tem o pastor para mediar isso. Mas espera, é uma estrutura de poder nova? Além do executivo, do legislativo, do judiciário, agora temos o poder do pastor? O que é isso? Isso não existe. Num Estado laico, nós não estamos no Irã, que lá você precisa passar por todos aqueles trâmites para poder ser candidato, imagina para ser eleito. Né? Não vou contar toda isso, um dia nós conversamos sobre a estrutura do poder político no Irã, mas na República Islâmica do Irã. Para que isso? Não precisa. Aí você despolitiza o eleitor de origem evangélica, e todos fazem isso. No episódio desse Gilmar aí, por exemplo, todos os partidos, porque todos os partidos agora têm uma espécie de coordenador evangélico. Tem o Podemos, tem o partido do Bolsonaro, tem até o PT, todos têm. E todos elogiando o tal de Gilmar. E nós vimos que ele é pouco republicano. Né? O número de empresas criadas, só num dia, R$450 mil criando 2 empresas, e todas as negociações feitas, e cruel. É gente, mas é de uma crueldade. Olha os dados do município, insisto, Luiz Domingues, no Maranhão. Você cobrar R$15 mil para protocolar o pedido do prefeito e querer 1 quilo de ouro, que é cerca de R$320 mil hoje, quando sai o recurso, numa cidade pobre, paupérrima, em que aqueles recursos são essenciais para a população. Isso é cristianismo, é solidariedade, é humanismo, é nada. Isso é golpe, isso é malandragem, é corrupção. Tem de pegar a pena mais severa, que no Brasil é 30 anos. Tem de pegar, acabar com isso. Mas vocês percebam que o escândalo continua mesmo. Se facilitar, ele desaparece. Por quê? Falta consciência política, falta debate. O que nós... É isso. E voltamos agora para o tema aqui. São Paulo. O que em São Paulo, a situação que nós vivemos, é essa. Falta debate político. Debate político. Você acha que a Assembleia tem debate político legislativo? Não tem nada. Né? Debate. Falta E hoje, com todos os instrumentos que as redes sociais permitem para isso, para o bom debate, não para o xingamento, para desqualificação, para não sei o quê, bababá, bababá, né? Como fazem os nazifascistas bolsonaristas, que mentem, e vão mentir para diabo no processo eleitoral. Não, mas é para debater para onde vai o Estado. O que aconteceu com a indústria em São Paulo, por exemplo, que é tão fundamental, porque ela tem um efeito multiplicador de emprego fabuloso. O que aconteceu com a indústria? Alguém consegue responder? Debater essa questão, propor caminhos, se colocar numa indústria no século XXI? Nada, não tem nada. Ninguém fala nada. O setor de serviços, que é tão dinâmico aqui no estado de São Paulo, tem alguma coisa para discutir, para propor, para falar, para fazer vinculação com as universidades públicas, agitar, tal, estimular? Nada. É toda aquela coisa pesada, sabe aquele jogo devagar, né? Nós temos nos campeonatos brasileiros aqui vários jogadores, ex-jogadores em atividade. E quando você vê a intensidade comparada com a Premier League, parece que são 2 esportes diferentes, né? Com raríssimas exceções aqui no Brasil. Mas no campo da política isso é uma coisa, não tem intensidade, né? E não tem debate. E vão se distribuindo os cargos. Agora mesmo, no caso do Lula, já determinou que o Fernando Haddad vai vencer a eleição aqui em São Paulo, e daqui 2 anos o Boulos vai ser o prefeito. Ele já distribuiu, tá? Mas espera, precisa combinar com os russos, que somos nós, os eleitores. Né? Mas vai ser por quê? Qual a razão? Além de palavras vazias, discutir projetos, ideias, planos. Né? Qual é o papel do Estado de São Paulo nessa história toda? Não tem. Não tem liderança, não tem pensamento, não tem ideias, não tem nada. Quando, em vários momentos históricos que eu apresento, ou na minha coleção que eu coordenei, ou em tudo que eu escrevi, você tinha esse Estado sendo uma espécie de elemento quase que condutor, não no sentido daquela ideia boba de locomotiva, nada disso, mas condutor de ser o palco privilegiado das lutas de classe, para usar uma imagem do Henrique Semo, um grande historiador mexicano, sobre o México. Eu estou pegando um pouco dele e adaptando aqui para o Brasil. Isso que a gente tem de pensar. Qual a razão? O que aconteceu? Né? Em todas, e o conjunto da vida paulista, que passa pela cultura, pela economia, pela política, etc., etc., etc. E quando, ao mesmo tempo, você tem uma sociedade civil dinâmica, mas que não consegue também construir liderança na esfera política. É isso. Aqui é para pensar. Por isso que, numa discussão, você não tem Tarcísio, você não tem essa gentalha que quer ser deputado federal por aqui, você não tem Bananinha. O Bananinha é o exemplo da decadência política de São Paulo. É uma vergonha ter o Bananinha.
né? Independente se é o mais votado ou eleito com a menor votação, não interessa. Mas ter o Bananinha no parlamento representando São Paulo, vergonha, vergonha, vergonha. Se você gostou desse e outros tantos encontros que nós já tivemos, e está entre os milhares e milhares de inscritos no meu canal, indique o canal a uma amiga é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários, debatam, falam, discutam, mas sempre no sentido, né, para problematizar, para pensar. Isso é essencial. Além de inscritos, você pode dar um passo adiante, que é fundamental nesse momento decisivo para a história do Brasil. Ou seja, você aproveitar e ser membro do canal, apoiador do canal, né? Ser um membro apoiador do canal, apoiar o canal, o jornalismo independente, de qualidade, né? Plural, republicano e democrático, como demonstram as entrevistas. Faço sempre questão de ressaltar esse ponto. Vejo a entrevista, então, com a senadora Simone Tebet, estamos postando amanhã, postamos a do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, e a partir da semana que vem nós temos uma série de pré-candidatos importantes aí pelo Brasil, inclusive, que nós vamos entrevistar, mostrando, tentando discutir essas questões que são centrais aí para cada estado e para o Brasil. Vocês podem me seguir no Twitter pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela @Marco Antônio Villa Oficial e no TikTok pelo Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!